Estamos de volta com o Ver Mais, agora é hora do nosso bate-papo e hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado, separação e filhos. Uma separação nunca é fácil, mas com o tempo a gente dá a volta por cima, a gente tenta encontrar um novo companheiro, uma nova companheira, mas para quem tem filhos esse momento é um pouco complicado. Apresentar uma nova pessoa aos filhos requer bastante cuidado. E quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é o psicólogo Juliano. Topou, né, o desafio de vir falar de um assunto tão delicado que realmente quando envolve família a gente tem que pensar muito primeiro antes de tomar a decisão. Porque é uma decisão que vai mudar a vida ali, né, dos filhos, enfim, até do ex, tal, envolve todo mundo, né? Sim. Denise, deixar bem claro, né, como você põe já o assunto, né, que não existe ex-pai e nem ex-mãe. Embora você tenha um ex-marido, uma ex-mulher, você ainda continua com seus filhos, e esses filhos são filhos deles também, então tem que ter uma nova dinâmica acontecendo nesse lar, né? E isso envolve N situações. Lembrando que casamento não é a união de duas pessoas, e sim de duas famílias. É verdade. E agora você tem um recasamento. Então não são mais duas famílias. Agora a gente já tem 4 famílias. Nossa, é verdade, né? Porque você tem que pensar no todo, né? Porque um casamento, como envolve família, no caso são 2 famílias, quando há uma terceira pessoa nessa situação, aí vem também a família dessa pessoa junto. Isso mesmo. E essas são as ideias, né, gente? O que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: alguns autores trazem para nós a seguinte, nessa abordagem, nessa temática, a situação assim: leva de 1 a 3 anos para você conseguir fechar esse processo de separação. Nossa. E daí, desse 1 a 3 anos, dependendo, né? Como isso a partir do momento que a pessoa, né, sai de casa. Isso mesmo. Porque né? quando a gente fala em separação, às vezes já está acontecendo há um bom tempo aquele conflito e tal. Ok, aí agora, né, a pessoa saiu. Enfim, a partir desse momento conta-se em média até 3 anos. De 1 a 3 anos. Bastante e aí tempo. você está pronto para recomeçar. Né? E esse recomeçar, eu gosto de dizer assim, gente, que você tem esse direito de novamente ter a tua vida, de conseguir seguir em frente, buscar, né, como eu gosto de dizer, né, nas minhas aulas e também no meu processo terapêutico, um novo objeto amoroso, né? Esse objeto amoroso vem com toda uma história, né? Então, aí você inicia o processo de recomeçar. Certo. Tá? Então, tem que ter um tempo para você se adequar. O ideal é ter esse tempo, respeitar esse tempo, não agir com muita ansiedade, né? E aí, quando envolve a criança ela tem uma cabecinha diferente, todo mundo sabe disso. E para ela aceitar essa pessoa, como isso deve acontecer dentro da casa, dentro do lar? A gente não pode criar os erros mais comuns que eu escuto em clínica, né? Muita perspectiva, né? Você abastece a cabeça da criança com uma perspectiva enorme dessa nova pessoa que está adentrando esse ciclo. E isso você não faz. Você tem um momento para fazer isso, né? Uma outra situação que eu escuto também... você não pode florir demais. Ou seja, dizer que, nossa, é maravilhoso. Espere. E a criança pode ter uma decepção. Isso mesmo, então, espere tem que ser devagarinho. Pode apresentar como um amigo ou uma amiga, inicialmente? Não, esse é um dos erros também. Esse é um dos erros também. O primeiro seria o precoce, né? Digamos assim, você conhecer alguém e você quer apresentar já para os seus filhos. Já quer levar para casa também. Não dá certo, né? O segundo é apresentar como amigo. Gente, o que a gente tem que entender é que criança, ela não é boba nem ingênua. Ela tem que ter um conhecimento dessas coisas, né? E assim, gente, o que você tem que saber? Que ela tem o mundo dela. O seu filho tem o seu mundo. Tem que ter essa sensibilidade, então, né? Para saber rotina. até onde você pode ir. Isto. Agora, tem uma situação que é muito comum, acredito, quando há uma separação, os pais, se tem criança pequena, ele vai querer levar para dormir com ele na cama, né? Ou a mãe vai levar, né, dormir com ela, talvez até para suprir a própria carência ou para proteger ou para levar um carinho a mais para essa criança que de repente não tem a figura do pai ou da mãe em casa. Sim.
E aí depois, quando vem essa terceira pessoa, que ela entra definitivamente na casa... Aham. E toma o Delicado, lugar. né? Como é que fica a cabecinha da criança? Sim, olha, gente, novamente, né, como você abordou, a criança cria novamente um critério para ela, uma rotina, né? Eu durmo na cama do meu pai, da minha mãe, né? E de repente vem essa terceira pessoa e toma esse espaço. Estão vendo que novamente a gente quebra rotinas. E lembrando, né, gente, carências podem existir na criança, mas você, como adulto, tem que regrar, acompanhá-la, dar amor, dar afeto. E você tem que resolver teus problemas. É verdade. Né? E não criar algo para a criança. Então, tem que ser firme, né? Na verdade. Tem que ser firme, tem que ter a regra. Manter essa regra. E essa entrada dessa terceira pessoa, então, tem que acontecer gradativamente. Ótimo. Né? Percebendo como que a criança recebe, principalmente, né? Essa terceira pessoa. Como você se apaixonou novamente, né? Pense assim, os seus filhos vão encarar isso como um processo. Então, você não pode exigir do teu filho que ele ame, que ele aceite esta pessoa. Então, venha aos poucos, e isso leva, né, a uma pergunta assim, quando que eu faço isso? Quando que eu apresento, né, esse meu namorado, essa minha namorada, dentro desse meu ciclo familiar? Gente, assim, esse processo de aceitação, né, Denise, ele vai partir de um momento. Primeiro, você não leva, né, esse teu objeto amoroso dentro da casa. Por quê? Ali é o território dos seus filhos. Então, eles têm, né, essa questão da territorialidade. Então, você não faz isso. Você cria um ambiente externo, um evento, algo assim, né? Um jantar. E nesse momento você apresenta a pessoa. De repente até um passeio no shopping. Tem que criar uma situação fora da casa. Para ver esse encontro. Tem que ir trabalhando devagar. E trabalhando desta maneira. Uma coisa que pode acontecer é dos pais quererem presentear a criança, tentar comprar, entre aspas, né? Ir agradando, ou até o namorado ou namorada querer fazer isso para conquistar. É meio perigoso também, né? Sim, você cria uma substituição inadequada, eu diria assim. Substituição do afeto. Isso, você compra afeto com coisa. E não é essa a situação, né? Eu acredito assim que muito mais você que está entrando nesse novo meio familiar em qual você encontra, né, uma casa montada, né, com, né, uma mãe com filhos ou um pai com filhos, seja você. Né? Eles vão gostar de você. Você não precisa criar uma outra pessoa ou dar presentes. Né? Isso vai tornar uma situação muito delicada, principalmente com a outra parte do casamento. Também tem que cuidar de tudo isso, né? Sim. A partir do momento que houve todo esse processo, né, que a criança aceitou, né, enfim, e aí esse novo companheiro ou companheira está dentro do lar. Quais são as estratégias, né, para tornar essa convivência tranquila, harmoniosa, com respeito e feliz também, né? Sim. Porque a criação de uma nova família tem que haver essa alegria, essa felicidade, que é o que todo mundo busca. Olha, Denise, eu vejo da seguinte maneira, o que chega para mim muito em consultório, né, é realmente esse outro problema da convivência, né? Agora você está num ambiente em qual você é padrasto ou madrasta. Ou madrasta. Né? Você e está aí, lá. nas histórias infantis, tem aquela história de que a madrasta é ruim. Isso mesmo, já vem na cabeça da criança. Quebrar o paradigma. Né? Quebrando o paradigma, o que você tem que fazer? Primeiro, lembre, não são os seus filhos, né? Então, cuidado para não entrar em discussões dessa pessoa que você está acompanhando agora, referente a mãe e filho ou pai e filho, tá? Você é uma terceira pessoa ainda, tá ok? O ambiente familiar vai te dizer se você pode ou não dar a sua contribuição, tá? Então, você tem que ter, assim, uma dose muito boa de maturidade para você perceber se você pode interferir naquele atrito, tá? Beleza. E essa é a primeira dica. Então, conflito, gente, de pais e filhos, os pais e os filhos resolvem. Você que está ali agora como essa nova pessoa que adentrou, se estabeleça no seu lugar e espere um pouco.
né? Certo. Uma segunda situação é a questão de compartilhar, né? Como você formou um novo casal, sempre peça, né, e mostre ao seu, né, a sua pessoa que você está, que vocês têm que transparecer felicidade, sabe? Vocês têm que ver, os filhos têm que ver que a mãe está feliz, que o pai está continuando, que está bem, tá? Então, essa felicidade tem que sair, né? Transparecer, porque a tem que criança percebe. transparecer. Daí eles vão conseguir trabalhar isso, né, de forma adequada. Porque se eles não têm isso, eles vão pensar, nossa, mas eles não são felizes porque estão juntos. Tá certo. O importante é a união mesmo, É né? a Todos união. estarem bem. Isso Juliana, mesmo. muito obrigada pelas dicas. O nosso tempo é curto, né? A gente poderia Sim. ficar aqui a tarde toda falando sobre o assunto, que é bem interessante e importante. Mas fica aberto o nosso espaço para uma próxima visita. A gente está Ótimo. falando sobre família, que eu acho que a gente tem que estar sempre abordando esse assunto aqui. Ótimo, muito obrigado pelo convite, né? Fico à disposição, o dia que vocês quiserem, eu venho e a gente traz uma nova temática. E assim, é importante salientar também que num conflito, numa dificuldade, procurar a ajuda de um profissional, né? Ah, sim. Se você tem um conflito, procure ajuda. É isso aí.